Bom dia, a paz do Senhor. Meu nome é irmão Marcelo e estou aqui para divulgar e falar do amor do nosso Senhor Jesus Cristo e do nosso atual sistema. É óbvio, eu não venho aqui para ensinar vocês o que é certo, o que é errado. Eu não venho aqui para educar a vida de vocês, até porque o Evangelho não é para isso. O Evangelho não é para fazer que a pessoa ande como você quer e que se vista como você quer, né? Atualmente, né, nós vemos que os atuais evangélicos dessa nova era, né, citando nomes aqui, Silas Malafaia, Bispo Macedo, Valdomiro, muitos outros, né, são assessores do atual sistema deste governo que está aí, né? Fora os outros 46 pastores, né? Um total de 46 pastores, assim, está lá no portal de transparência do governo. Quem quiser lá entra, né? Vocês vão saber de muita coisa, mas muitos também precisam se interessar por isso, porque nós, né, só vendo os escândalos, a quantidade de pessoas que estão aí, né, envolvidas em todos esses escândalos, que Jesus nos advertiu. Jesus disse que ele não veio para salvar este sistema. Jesus não veio para resgatar Israel do cativeiro de Roma, mas Jesus veio para resgatar, né, do cativeiro do pecado. Jesus veio para curar. Jesus não veio para os doutores e sãos, apesar de Jesus ter vindo para todos, né? Jesus veio especificamente para os necessitados, até mesmo para os samaritanos, que eram ali, né, judiados, desprezados por Israel. E nós sabemos muito bem que a nossa sociedade não é diferente. Hoje nós vemos uma camada evangélica, né, que quer doutrinar as pessoas na forma de se vestir, na forma de falar, até atacando algumas celebridades, atacando algumas pessoas no meio artísticos, atacando as pessoas que são espíritas, né, que são de candomblé, umbanda, quimbanda, não importa, né, e fazendo aquela analogia, né, chamando as pessoas de prostitutas, né, adúlteras, né, como coubéssemos nós fazer esse tipo de julgamento. Inclusive, né, falando que o Lula deveria estar na cadeia, né, impulsionados pelo seu Silas Malafaia, que um dia comeu junto com o Lula, bebeu junto com o Lula e fez partido dele e promoveu a campanha do Lula. É muito engraçado isso, né? E nós sabemos que o Lula foi inocentado, o Luiz Inácio Lula, não importa se ele é espírito ou não, porque o sol da justiça ele brilha para todo, inclusive os 150 países da ONU, depois de terem acesso aos relatórios, eles ficaram sabendo muito bem que o Lula não teve e nem cometeu nenhum crime a ele associado. Muito diferente do que atualmente está acontecendo nessa gestão, né? E nós vemos aí os escândalos, as coisas tudo acontecendo, simplesmente porque este povo que está sendo guiado por esses falsos profetas que anunciam coisas maravilhosas. Eu vou vos advertir que o Silas Malafaia entregou uma visão dizendo que 2019 seria maravilhoso, né? Paulo Guedes diz que a gasolina seria barata, né? Que eles iam fazer da Petrobras, porque quem dirige a Petrobras é a estatal, quem dirige é o governo. Não vem com balela, não vem com conversa fiada, né? E muitos ficam inventando historinhas, né? Mas vamos lá. Que o gás seria barato, você atravessa a fronteira do Uruguai, do Paraguai, até de outros países, o gás está no máximo R$50. Né? Você paga ali no Uruguai ou no Paraguai R$41. A gasolina a R$2 e pouco. Então, minha gente, o que está acontecendo com o Brasil? Nós estamos pagando o maior tributo, né? Podemos até entender que a dívida orçamentária tributária, né, elas e a dos precatórios, né, e a da própria União, pode chegar a mais de 450 bilhões.
Ou vocês pensam que isso é brincadeira? Só os 70 bilhões de dívidas que nós temos é uma coisa praticamente que você vai levar. Nem na Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu. Então, o cristão de hoje, ele largou Cristo para seguir homens, líderes, capazes de fazerem uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. E fazendo isso, eles tiram o foco que é Cristo. Tirando o foco que é Cristo, eles tiram a capacidade de interpretação da palavra de Deus. Que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas quem é essa verdade? A verdade é aquele que busca, né, o caminho de Cristo. Mas qual é o caminho de Cristo? Todo mundo sabe disso, todo mundo já está careca de ouvir isso, todo mundo já ouviu todo mundo falar de Cristo. Aqui no Brasil, principalmente, né, eu acho que praticamente quase todo mundo, as pessoas estão escutando de alguma maneira, né, a palavra de Deus. Aqui no Brasil, parece que as pessoas se cansaram daquele Cristo, aquele Cristo que não veio para salvar Israel. Parece que eles querem outro Cristo, um Cristo sentado no cavalo, mesmo aquele que Israel espera, né? Um homem para liderar, né, do cativeiro e destruir os nossos inimigos, que são os esquerdistas comunistas. O mais engraçado é que eu nunca vi comunista aceitar casamento do mesmo sexo, ter religião, né? Eu nunca vi isso na história, né? Na biografia da história mundial. As pessoas não sabem nem o que é comunismo. Porque se você olhar hoje a Rússia, que não é mais comunista, mas ela mantém aquela estrutura comunista, né? Porque Vladimir Putin, ele é um estadista. Vladimir Putin, ele é um estadista que recuperou a União Soviética, a Rússia, né, da decadência da União Soviética. Foi Mikhail Gorbachev que foi o homem que fez a transição errada, né, em querer tornar a Rússia uma democracia, que não deu muito certo, um capitalismo, que não deu muito certo, né? E nós hoje vemos que a OTAN, né, ela não aceita uma rival que é a Rússia. A Rússia é uma rival na competência geopolítica, na competência de domínio territorial, porque toda aquela guerra ali não tem nada de sentimentalismo, até porque é a própria OTAN que está cercando a Rússia, né? Com mísseis. Não é a Rússia que está colocando mísseis na fronteira da Inglaterra, da França, muito menos dos Estados Unidos. Então, por que hoje o evangélico escolhe a Ucrânia? Porque a mídia ocidental, capitalista, americanizada, ela tem colocado o foco dela na sua dissolução social. Dissolvendo a mente cefálica e colocando, hipnotizando as pessoas. Quando eu falo mídia, eu falo aquelas pessoas que vão, né, que são os fanboys, né, de bandeirinhas americanas, de bandeirinhas inglesas, e ficam ali polarizando uma situação e usando o evangelho como justificativa, como vemos à direita, que usa o evangelho de forma errada, para criar na mente das pessoas que aqui houvesse comunismo. Mas você para perguntar para um sujeito desse aí o que é comunismo. Ele não sabe te explicar. As enciclopédias estão ensinando quem criou o comunismo, como foi feito o comunismo, quem foi Vladimir Lenin, qual foi o comunismo de Mao Tse-tung em 1954. Né? Quer dizer, há várias vertentes da história mundial. Quem foi Hitler? Né? Qual é a diferença entre o comunismo, né, e o nazismo e o fascismo? Até porque o nazismo nasceu do fascismo. Mas o que importa isso? Tudo importa. Porque quando você começa a ter conhecimento,
você começa a ver que eles estão pregando mentira. O Silas Malafaia, ele é um ditador. O Silas Malafaia, ele não representa Cristo, ele representa o anticristo. Pois ele mesmo disse, com as suas próprias palavras, que não tem problema você colocar um chip na mão ou na sua testa. Pode colocar, mas a Bíblia nos adverte que todo aquele que tiver o sinal na besta, seja na testa, na mão, automaticamente ele perde a sua salvação. E o reino de Deus, como é que fica? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa que eles estão te libertando? Eles estão te escravizando. A Bíblia diz, porfiai e preentar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão. Mas o que é essa porta estreita? É a igreja de pedra feita por mão de homem? Não, meu irmão. A porta estreita significa você começar a sair desse meio, esse meio evangélico, que faz sinal de arma, pastor induzindo as pessoas já a votar no centro, não é nem mais na direita, tá? Acabou. A direita agora aqui no Brasil acabou. Agora é o centrão, né, que está mandando. Então, eu não quero nem falar o nome desses homens, né? Eu não quero nem citar o nome desses homens que estão envolvidos, sentados no dinheiro público. Pegaram lá os 30 bilhões e distribuíram do orçamento secreto seu dinheiro, os seus impostos, né, que deveria ser convertido em quê? Na saúde, na melhoria de assistência a empresas que estão falindo, porque são mais de 666 empresas, até parece o nome, ou o número da besta, né? Que não é um número, é um nome, que estão ali enfatizando para outros fins. Poderiam ser recuperadas empresas para serem gerados novos empregos. Mas não é isso que está acontecendo. Nós temos 46 pastores que tiram 45 mil reais com as suas dívidas perdoadas a mais de 1 bilhão e 800. Mas que maravilha, né? É para isso que esses homens estão trabalhando, para os seus próprios interesses. Ou você acha que quando um pastor vai para um palanque, ele vai ali para poder fazer para o povo? Ele está lá se lascando com o povo, ele está se lascando em colocar sua família, seus familiares. E aí entra uma turma de pastores cães gulosos, né? Não só o governo federal, mas nós temos aí os estados e os municípios. E o evangelho, ele é feito para quê? Jesus, quando encontrou aquela mulher, né, ele poderia falar, né, tu és mais uma prostituta, tu és uma sem vergonha, como hoje você encontra pastores fazendo isso, colocando imagem de pessoas e ridicularizando nas redes sociais, até falando bem feito quando a pessoa morre, se satisfazendo. O ódio, ele entrou dentro das igrejas. O seu Silas Malafaia, repito, ele representa essa bancada evangélica do ódio, a bancada do ódio. Quando ele fala, quando o ministro Alexandre de Moraes, que foi uma pessoa concursada, né, ele não veio através de trambique, nem através de aliança política. Não há nada que desabone a sua conduta. Ele foi colocado, eu não estou puxando o saco dele, eu nem conheço ele, mas ele foi colocado, ele estudou e fez por onde, o que muitos desses aí não fazem. O que o seu Jair Bolsonaro fez como deputado federal? Durante 7 anos ele foi eleito com um sistema eletrônico e foi eleito presidente com um sistema que hoje ele quer desmerecer. Sabe por quê? Porque ele sabe muito bem que a nação que ele dirige, ele causou o maior fracasso, porque ele não sabe conduzir. Essa é a grande verdade. Quando eu tive o sonho com ele, a revelação, tá lá meus vídeos, vocês podem assistir quem quiser, né? Vocês vão ficar sabendo do que eu falei lá, que ele estava nu diante da nação. E nu significa despreparado.
Eu não vi uma voz falando, apenas ele estava ali nu, e está bem claro, nu, diante da nação, despreparado, semi-nu, tá? Desculpe, não estava nu totalmente, estava ele com tipo uma bermuda, quase uma calça, né? Uma blusa até o umbigo, né? E ele falando abertamente para as pessoas, mas ele estava nu, despreparado. E hoje nós estamos vendo o despreparo dele para conduzir a nossa nação. Nós vemos que o Brasil está isolado economicamente, buscando até aliança com a Rússia, com países que ele condenou, com a China, com tantas outras coisas. Inclusive, né, nós estamos, né, com uma situação inflacionária muito grande. E agora ele diz que nada ele tem culpa. O comércio, né, que está acontecendo, ele não tem culpa. O fracasso econômico das empresas, ele não tem culpa. O governo dele não tem culpa de nada. Paulo Guedes também não tem culpa de nada. O mercado que tá, as coisas tão caras também não tem culpa. A Petrobras, que é estatal, é do governo, também não tem culpa. Essa até que é estatal, ela é de extraterrestre. Ela não é daqui, ela está aqui, mas não é daqui. Então o governo não tem culpa, ela faz o que quiser. É mentira! É mentira! Por que ele troca de ministro e bota a culpa? Por que ele troca toda hora de ministro? Porque ele manda na estatal. E se ela é estatal, o governo manda. Até porque uma empresa privada, o governo tem autonomia de interferir. Quanto mais na estatal, que é dele. A estatal é do governo. Tá chovendo bastante aqui, então tive que mudar de lugar. A estatal é do governo Jair Bolsonaro. Não é dele, mas é ele que governa. Então, meus amigos, vamos deixar de ser enganados. Não queiram ser enganados por coisas que não têm ligação. E esses evangélicos, infelizmente, né, não são todos, porque os que são verdadeiros homens de Deus, eles não estão envolvidos com política, não. Eles estão pregando o ID. Jesus disse, espera aí, eu vou lá procurar os escribas, os fariseus, os doutores da lei, vou reuni-los para a gente fazer uma revolução, vou chamar meus anjos, para poder, porque Deus podia chamar 4.000 anjos, e acabava com Roma, invadia até Roma. Israel ia ficar sob domínio até de Roma, mas não. Ele disse, amai os seus inimigos. Hoje, irmãos saindo em passeatas, falando mal, desejando mal, né? Querendo AI-5 e tortura, querendo que os juízes sejam presos e torturados. O governo militar, homens, né? Que tem muitos homens dignos em todas as camadas. O governo militar sabe muito bem, ele não vai tomar esse tipo de atitude. A situação de 1964, né, eu vou falar um pouquinho de história, né? Antes mesmo, 1963, né? Vou avançar até mais antes do que isso. Em 1956, Nikita Khrushchev, que era presidente da União Soviética, já entrou em acordo com o presidente Kennedy, pela crise que estava acontecendo na Áustria e também na Polônia. Os próprios organizadores, aqueles homens que estavam ali para organizar que eram chamados os analistas políticos, disseram que era inviável investir no Brasil. Por quê? Porque a nossa cultura do samba, candomblé, o índio, tupi-guarani, papachós e tantos outros nomes que eu não me lembro, né? A mistura seria impossível. Por que o comunismo deu certo na União Soviética? Porque simplesmente é uma língua só, é uma origem só, assim como na China, o aspecto feudalista do povo que trabalha para a terra. Essas coisas deram certo em certas regiões. Até mesmo em Cuba deu certo. Mas por quê? Porque um povo não tem essa mortificação, não é um povo laico. O Brasil é impossível. Então, há vários fatores que explicam.
A Revolução de 1964, do vice de Kennedy, né, quando ele autorizou a quarta frota cercar a América, era porque movimentos pós-comunismo estavam tentando renascer, assim como no Chile, né, de Pinochet, assim como na Argentina, Perón e muitos por aí. Então nós devemos entender e separar as coisas e pararmos de querer fazer analogias errantes. Nunca houve governo comunista, Lula nunca foi comunista, né? Apesar das bandeiras vermelhas, isso não tem nada a ver com comunismo, até porque o comunismo ele é contra a liberdade total e Lula prega a liberdade. Inclusive tem algumas pessoas aí, né, mentindo. Quando o Lula chegou, eu não estou defendendo o Lula, mas quando ele falou sobre aborto, ele falou sobre as pessoas ou mulheres, né, até mesmo garotas que são estupradas, são casadas, ainda tem esse problema, né? São estupradas, ficam grávidas e vão lá na justiça, fazem. Gente, não é coisa feita de qualquer maneira. Faça um procedimento médico e psicológico. Você já foi estupado? Você, mulher, já teve o seu corpo estuprado, violado por um bandido que te agride, que abusa de você, que coloca lá um filho em você? Eu sou cristão, mas vamos parar para pensar. E por que a mulher tem que levar culpa de tudo? Esses crentes, eles são altamente radicais. Primeiro, eles querem que você, preste bem atenção, não cuidem do seu cabelo. Tá? Mas as esposas deles, as livres, cuidam dos seus cabelos, né? Não é verdade? Eles querem que você ande a pé, mas dê o dízimo e o 13º. Que até porque não existe levita para cobrar dízimo aqui. Mas eles se tornaram levitas. Os levitas não existem mais, né? Mas eles se tornaram levitas. Então, os levitas que cuidavam da parte sacerdotal de coleta, não existe no Brasil, não existe no mundo. Eles inventaram esse dízimo corrupto, além de oferta do amor, 13º, auxílio, eles querem tudo, além de venderem terreno no céu, vendem tudo, vendem livro. Vila Malafaia é campeão de vender livros mágicos, como você ficar rico, como isso, como aquilo, só não te ensina o caminho do céu. Não é verdade? Então, a mulher, ela é vista como um símbolo de leis. Quer dizer que você tem uma filha, sua filha é estrupada por 1, 2, 3 elementos, fica grávida, tem lá seus 10 ou 11 anos, e o pastor obriga a sua filha a ter a gravidez, porque Deus diz que não pode. Gente, preste bem atenção. Quando o vermezinho está lá, né? Está lá naquele órgãozinho, naquele órgão, né? Ele ainda não se formou. Então eles vão lá e tiram. É isso. Eu não estou defendendo aborto. Ih, irmão está defendendo aborto. Vai vir um monte de gente aí. Irmão está defendendo. Mas sabe quem fala isso? Porque você, mulher, né? Você religiosa fanática, você é intolerante, você não passou por isso, você não teve uma filha que passou por isso, então é fácil julgar, é fácil falar, é fácil ser, né, ditador, é fácil você apontar o erro dos outros. Nós estamos passando uma situação porque desobediência do povo de Deus. Esses pastores, eles não obedecem a palavra de Deus. E não fazem o povo obedecer, fazem o povo pecar, fazendo motociatas, que inclusive levam dinheiro para poder fazer motociata. E da onde que vem esse dinheiro? Não preciso nem falar, né? Então, meus amigos, vamos parar para raciocinar. A função, nossa função, é o quê? Pregar o Evangelho de Deus, como diz lá em João 15,16.
Se vós estiverdes em mim, e minhas palavras estiverdes em vós, tudo que pedides em meu nome vos será feito. Ide, pregai o evangelho, aquele que crê será salvo. Então esse é o nosso propósito, é pregar e combater os falsas heresias, os falsos pregadores, que ficam aí com esquemas, como você vê os livros e os DVDs do seu Silas Malafaia. É incrível, né? Perdoa, adoece. Quer dizer que é assim? Então quer dizer que onde está escrito isso na Bíblia? Perdoa, adoece. Eu queria saber. Perdão, meu irmão. Nós temos que perdoar, independente, porque você pode perdoar e adoecer. Porque essa carne aqui, ela não vale nada. Você pode ser o cara mais musculoso, ser o cara mais fortão. Você vai adoecer. Você pode adoecer de uma hora para outra. Você pode ficar com a tua pressão alta por causa do mundo que nós estamos vivendo, as preocupações que nós temos com os nossos familiares, preocupação com as condições financeiras e as perturbações das contas que vem cara. A empresa te cobrando uma coisa que já pagou, aquilo já te estressa. O banco, já passei por isso, cobrando por uma coisa que eu já paguei. Advogados que são incompetentes, né? Empresas que te mandam embora. Hoje são mais de 22 milhões de desempregados, informo que é 19 milhões, é muito mais. E hoje tem pessoas aí morando na rua porque não tem aonde morar, sabe? Porque perderam seu emprego. Muitas pessoas saíram, né, de locais mais pobres, de regiões mais pobres do Nordeste, né, vieram para as grandes metrópoles e estão morando na rua. Então é uma coisa muito grave. Nós estamos passando uma situação dificílima, né? E a Bíblia diz: tem de bom ânimo, porque eu vejo, tem de bom ânimo, isso vai passar. Mas o povo tem que ter uma consciência. Parem de votar em mitos salvadores. Todo aquele cara que vem dizendo assim: não, eu venho para defender a família. Outra coisa que eu queria dizer para você: eu venho defender a família. Meu amigo, pense, o que é defender família? Defender família é aquilo que Silas Malafaia fala? Que você e sua esposa, você tem que, no caso, eu não estou defendendo o homossexual, mas prestem bem atenção. Então quer dizer que eu sou cristão, minha esposa anda de saia, eu ando de calça, e aquele que não anda conforme eu quero e age como eu quero, é o diabo. Isso é verdade? Isso procede? Então quer dizer que... Então vamos lá. Quem não anda de saia, a mulher que anda de calça, ela é do diabo. O homem que anda, né, barbudo, cabeludo, é o capetão. Beleza, então vamos lá. Por que então em Israel eles andam de vestidos, tanto homem como mulher? Me explica. Será que Pedro, João, Lucas, Tito, o apóstolo Paulo eram tudo do diabo? Porque usavam vestido. Vestido é para mulher. A Arábia Saudita eles andam de vestido. Você sabe por quê? Por causa do clima. Durante o dia é um calor intenso. Madrugada, frio também. Existem até regiões que, em Israel, que cai neve. Então, gente, por que as pessoas falam isso? Porque não passam a verdade para você. Não importa a forma que você esteja vestido. Eu estou de bermuda. Estou usando calça. Se eu tiver que pregar, eu vou pregar de bermuda. Estou com uma camisa que eu dormi com ela, acordei com ela. Não é uma camisa nova, tá? Tem aqui uma coisa que está escrita que eu nem sei mais o que é. Mas eu não me importo com a roupa e nem o que está escrito. Tem gente que bota no carro, né? Carro rastreado por Jesus Cristo. Tudo é besteira, cara. Não é o que você escreve, nem é o que você fala, nem é o que você come. É a vontade de Deus. Se Jesus, aí que está. Se você estiver em Cristo e souber pedir, para saber pedir, você tem que conhecer o Evangelho de Deus. Agora, se você for ciumento, encrenqueiro,
aborrecedor, desobediente, você vai sofrer as consequências. É fato. Ah, não, Deus está me protegendo. Aí eu pego uma via, a via 30 quilômetros, eu estou andando a 60. Acontece um acidente, laço do diabo. Essa conversa fiada, tranca a rua, pombagira. Gente, isso é uma ignorância muito grande. Tudo está sob o controle de Deus. Né? Qualquer entidade ou qualquer anjo está sob o controle de Deus. Não há um ponto na Bíblia que diga uma pessoa recebeu um encantamento e ficou arriado e doente, Jesus Cristo foi lá e curou. Onde está escrito isso na Bíblia? Eu desafio você me mostrar. Ah não, meu irmão, é um encosto, é isso. Isso são tradições de folclores que as pessoas trazem, né, de suas respectivas religiões para dentro da igreja. São pessoas que têm espírito de adivinhação, que têm visão, mas isso não significa que aquilo é Deus, porque até então Paulo repreendeu uma pessoa que tinha o espírito de adivinhação. Então, gente, não vamos misturar as coisas. Tem gente dentro da igreja hoje, tem cartomante, tem adivinho, tem político, tem da igreja hoje, tem de tudo, tem gosta, é uma bagunça. A igreja do homem. Mas a igreja de Cristo, ela permanece fé. E você é essa igreja. Você é esse escolhido para fazer a diferença. Então, meu irmão, largue de mão a política. Você tem que votar, mas vote naquele que durante 2 mandatos, né? Outra coisa, eu não estou fazendo aqui apologia e nem muito menos a campanha do Luiz Inácio do Lula. Não, muito pelo contrário. Eu estou falando dos fatos. 2012 tivemos uma crise do petróleo, uma crise mundial. 2015 outra crise e não aconteceu nada no Brasil. O Brasil era a 3ª economia do mundo, já chegando à 2ª. Infelizmente, depois veio a Dilma, o governo não foi muito bom, né? E eu não estou aqui para fazer críticas, mas quanto a fatos, não há argumento. 444 empresas entraram no Brasil. Eram mais de 19 milhões de empregos criados na sua gestão. Então, meu amigo, eu não estou aqui para ficar contando história. Agora, tivemos crise, exatamente. Mas o porquê que países muito menores estão vendendo o gás e a gasolina que a gente vende para eles e é mais barato? Inclusive, passaram vergonha, né? Foram abastecer lá e os postos de gasolina disseram, não, vocês vão pagar o valor que vocês pagam no Brasil. Porque na hora de você meter o malho na gente, vocês metem. Essa é a grande verdade da ideologia. Isso aconteceu na Argentina, se eu não me engano. Então, gente, prestem bem atenção. Parem de ser enganados. Você está pagando tributo atrás de tributo. Você está pagando as regalias que esse centrão, que esses homens evangélicos estão sugando vocês de todo.